Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa sessão agora. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem participando do AWS Summit São Paulo. Agradeço muito a participação de vocês, a presença. Essa última sessão silenciosa do dia. Depois a gente vai ter um happy hour bem bacana. Eu estou aqui com os meus amigos João Garcia, Marcelo Cruz. Eles são da PSR. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a PSR ela escala seu processamento a milhares de CPU. Primeiro, a gente precisa pensar que, quando a gente fala de Amazon Web Services, a gente está falando que infraestrutura não deve limitar você a resolver os problemas mais complexos. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que você não tem que se restringir à infraestrutura estar ou não disponível, ela existir e estar ao seu alcance. A gente fala, então, que quando a gente tem HPC, né, que a gente tem computação de alta performance, ou que a gente tem um workload que precisa de milhares de CPU, que é um workload focado em computação, que a gente também tem diferentes características. Um bom exemplo poderia ser um workload altamente desacoplado. Uma análise de ações. Quando eu estou analisando uma ação, é um workload, é uma ação, tem variáveis em cima daquela ação do mercado de bolsa de valores, e aí eu faço milhões de ações ao mesmo tempo. Cada uma não tem influência na outra, isso é estar desacoplado. Ao mesmo tempo, a gente tem algoritmos de machine learning, computação acelerada, quando a gente fala de aceleradores como FPGA, GPU e assim por diante. E, óbvio, a gente não poderia deixar de falar de visualização. E a gente vai entrar mais a fundo sobre o que é isso hoje. Um ponto que eu gosto de destacar, já que a gente vai entrar numa mentalidade de que infraestrutura não é o seu limitador, é que agora a gente quer garantir produtividade. Essa eu acho que é a palavra-chave. É trazer ferramentas para os seus engenheiros, pesquisadores, cientistas, para eles serem produtivos. É você garantir que, se alguém que está desenvolvendo um carro precisa fazer 200 mil simulações, que ele faça as 200 mil simulações simultâneas. E se cada simulação vai demorar 8 horas, como estão rodando simultaneamente, o total das 200 mil será 8 horas, e não 200 mil vezes 8 horas. Então você consegue desenvolver um produto muito mais rápido. Um bom exemplo disso foi quando aconteceu agora, durante esse ambiente que a gente passou desses 2 últimos anos de pandemia, com a Covid, onde que a AstraZeneca e diversas outras farmacêuticas tiveram que correr no seu ambiente de pesquisa e poder entender como desenvolver uma nova vacina. Tá? Para isso, a AstraZeneca ela pode se utilizar do ambiente da AWS, milhões e milhões de CPUs executando mapeamento genômico, simulações de moléculas, como uma interage com a outra, e conseguiram, do outro lado, sair com um teste rápido de como produzir uma vacina e poder ajudar, então, a população mundial. E, óbvio, a gente também não precisa pensar em casos tão graves, mas a gente pode pensar na Fórmula 1, que é uma das grandes parceiras da AWS, e que utiliza isso para fazer, por exemplo, simulação de túnel de vento dentro de um ambiente computacional, criando um gêmeo digital dos carros de corrida. A AWS ajuda que os nossos clientes não só tenham uma infraestrutura virtualmente limitada, mas como eles também sejam capazes de otimizar esse ambiente de uma maneira simples. E qual o objetivo dessa otimização? É para que vocês evitem exatamente essa restrição de computação, restrição de infraestrutura. E existe uma pesquisa feita pelo IDC, onde que ele diz que a cada $1 gasto em computação de alto desempenho, as empresas veem $507 adicionais de renda, tá? E $47 em lucratividade. Ou seja, vocês conseguem, empresas conseguem desenvolver produtos, colocar eles mais rápido no mercado, vender e aumentar também a lucratividade pela redução do custo de uso de infraestrutura. Bom, pensando agora em HPC, em computação de alta performance na nuvem, na AWS, de ponto a ponto. A gente vai ter todo um ambiente, onde é um ambiente que a gente vai ter a computação em si rodando, e eu vou falar aqui de alguns tipos de instância. A gente vai ter a parte de armazenamento, vamos ter a parte de rede, e eu vou falar aqui de uma rede de 100 gigabits com microsegundo e nanosegundo de latência. Vamos falar de clusters que trabalham com mais de 4.000 GPUs NVIDIA A100 integradas. São mais de 4.000 GPUs integradas para rodar um único processo. Assim como também a gente vai falar de visualização desses dados e da ferramenta de gestão. Começando pela parte de computação, a AWS é uma parceira gigante, tanto da Intel quanto da AMD. A gente tem instâncias novas de Intel e AMD. E também existe uma empresa do grupo Amazon que se chama Annapurna Labs. É uma empresa que se desenvolve o próprio silício, o próprio chip. Os nossos chips, por exemplo, de servidores, os AWS Graviton 2 e Graviton 3, assim como também a gente desenvolve os chips que estão dentro dos nossos dispositivos de rede, as nossas placas Nitro, que eu vou falar um pouco mais à frente, e todo outro silício que a gente precisa para o nosso ambiente de nuvem e de computação. Quando eu falo de Intel,
Hoje a Intel ela tem as máquinas mais velozes que existem numa nuvem pública. São as M5ZN de 4.5 GHz. E a gente também tem as máquinas com os últimos processadores da Intel, que são as Amazon S2 C6i. O interessante dessas máquinas todas é que elas podem trabalhar no seu tamanho maior, assim como também tamanhos menores. Além dela, nós temos as mais novas máquinas Graviton, que são as AWS Graviton 3. Vocês podem identificar essas máquinas pela letra G pequena do lado do nome da máquina. Um exemplo seria a Amazon S2 C7G minúsculo. Ou, como eu vou falar um pouco mais à frente, das placas das máquinas com processador ARM e placas GPU para também fazer processamento ou visualização gráfica, que seriam as G5G, G minúsculo de Graviton. Não só de ARM e de Intel, a AWS vem desenvolvendo novas tecnologias. A gente também faz uma parceria com a AMD e sua terceira linha de processamento, que são os AMD EPYC Milan, estão disponíveis nas máquinas HPC 6A. Qual é o diferencial dessa máquina em relação às outras máquinas que existem dentro da AWS? Ela é focada para entregar a maior performance possível de computação, largura de banda de acesso à memória e um baixo custo. Ela vai chegar a ter até 40% mais barata do que outras máquinas com processadores tanto Intel ou AMD. E óbvio, a gente não podia deixar de pensar em aceleradores. Seja para treinar um modelo de machine learning, seja para poder você, de repente, desenvolver um firmware específico que você vai colocar dentro de uma placa FPGA para fazer processamento de streaming de vídeo, transcodificação de áudio e assim por diante. Ou até, se você vai trabalhar, por exemplo, com placas de aceleração da NVIDIA focadas em inferência ou focadas em treinamento de machine learning. E nessa parceria com a NVIDIA, a gente desenvolveu uma máquina que a gente chama de P4D. Essa máquina é da família P. A família P é uma família de máquinas aceleradas com placas GPU, onde que a gente vai ter a família P3 com as GPUs NVIDIA V100 e a família P4 com as NVIDIAs A100. Essas máquinas a gente consegue interconectar no que a gente chama de um ultracluster. É uma rede de 400 gigabits de throughput, com nanosegundo de latência e integração de mais de 4.000 GPUs, falando entre si, para um único job, tá? Para uma única carga de trabalho. Pulando um pouco da parte de computação, que nem só de processamento as nossas aplicações vivem, vamos falar um pouco mais agora da parte de armazenamento. Para que você possa garantir que você vai ter milhões de CPUs acessando o dado e processando esse dado, o seu armazenamento não pode ser um armazenamento lento. A gente sabe que um armazenamento como o Network File System, um NFS, pode ser muito interessante para compartilhamento de arquivos entre máquinas. Porém, ele é um armazenamento baseado em arquivo. Ou seja, quando um processamento acessa aquele arquivo, ele trava aquele arquivo e mais nenhum outro processamento consegue acessá-lo. Fora isso, um NFS também ele tem toda uma camada de abstração do sistema operacional que vai trazer alguns gargalos de performance. Pensando nisso, a AWS fez uma parceria com um código open source, que era o Lustre, e a gente criou uma solução chamada Amazon FSx for Lustre. O Lustre é um sistema de arquivos altamente paralelizável, de alta performance e distribuído, que é capaz de fazer dois modos de trabalho. Um modo que é um modo persistente, onde que a AWS vai subir para vocês clusters de Lustre, com discos nesses clusters, e o armazenamento do dado persistente será dentro dessas máquinas. Ou seja, a AWS vai garantir replicação dos discos, replicação dos equipamentos, segurança do sistema operacional, segurança dos binários, e vocês, clientes, vão ter agora um ambiente altamente escalável, performático, entregando petabytes de dados a, por exemplo, 1.2 GB por segundo, 4 GB por segundo e assim por diante de throughput. O outro modo do Lustre é um modo que a gente chama de Scratch, onde você pode ter clusters efêmeros de performance de armazenamento e o dado é persistido então no Amazon S3, que é o nosso armazenamento de objeto. Ou seja, você tem os dados armazenados com o menor custo possível e quando o seu ambiente computacional precisa acessar esses dados, um file system, um sistema de arquivos Lustre é criado, conectado nesse S3, o dado é carregado para dentro desse file system, seus dados processam e utilizam esse file system para fazer a gravação e depois o dado é persistido de volta no S3. Pensando agora em como isso tudo acontece, a gente sabe que máquina não fala com uma com a outra telepaticamente. A gente precisa de algum meio de comunicação. O armazenamento também não é capaz de transferir os dados, não vai ser via Bluetooth, vai ser algum outro tipo de comunicação.
A gente, quando fala de redes de altíssima performance, algumas soluções, como, por exemplo, Ethernet a 50 gigabits, Ethernet a 100 gigabits, podem já ser realidades em grandes operadoras de telecom. Quando a gente fala de data centers tradicionais ou outras nuvens, essa não é uma realidade que existe. Aqui dentro da AWS, como eu falei para vocês, a gente tem uma fábrica de chips, uma fábrica de silício, que é a Annapurna Labs. Então, a gente desenvolveu os nossos próprios switches, onde que a gente tem as nossas ASICs, que são os chips dentro dos switches desenvolvidos pela Annapurna Labs. A gente desenvolveu o sistema operacional que roda dentro desses switches e a gente entrega isso numa camada virtualizada, né, uma Software Defined Network, para os nossos clientes. Qual é o benefício? Agora, através do Elastic Fabric Adapter, que é não só uma placa de rede especializada, mas como também essa camada de software, a gente consegue fazer uma abstração do sistema operacional. Olhando numa arquitetura tradicional, a gente pensa o seguinte: o sistema operacional é o cara que se encarrega em pegar a informação que está na CPU e na memória, passar essa informação para a placa de rede, e aí a placa de rede trafegar isso nesse teu ambiente. Quando a gente fala da libfabric, a gente faz uma abstração. Esse driver da libfabric, ele é capaz de falar direto com a placa do Elastic Fabric Adapter. Ou seja, a gente reduz o ciclo de processamento, então a gente alivia o processador de ter que processar camada de rede, deixa com que a placa Elastic Fabric Adapter faça esse processamento. A gente também garante aqui que a memória que está rodando aqui dentro do servidor vai falar direto com a memória que está nessa placa e, de novo, evitando que a gente tenha que passar por um hub de I/O e fazendo um throughput muito maior com essa Elastic Fabric Adapter. Qual é a vantagem da AWS ter seus próprios switches e desenvolver o seu próprio sistema operacional para os switches? Uma das vantagens é quando a gente fala de uma rede Ethernet, ou até, por exemplo, uma rede InfiniBand, quem aqui conhece essa tecnologia, se existe um problema no caminho, existe um gargalo até que essa rede seja capaz de se reconstruir. Tá? Então, assim, quem já trabalha com a internet entende muito bem o que acontece quando a gente tem switches que são múltiplo conectados e a gente tem aquela questão do spanning tree. Né? Então, a gente às vezes tem recálculo de rotas e de rede, e aí a gente fica às vezes segundos com a rede fora do ar. Quando a gente fala do Elastic Fabric Adapter e do protocolo que tem em cima dele, que é o SRD, tá? Que é o Scalable Reliable Datagram, que é um protocolo desenvolvido dentro da Amazon e hoje em dia é oferecido open source. Esse protocolo ele é capaz de fazer multi-roteamento. Quem já trabalhou com a internet talvez já tenha trabalhado com Multipath TCP. E também sabe que Multipath TCP, apesar de ser capaz de utilizar vários caminhos, ainda precisa se preocupar com a infraestrutura física, com os switches. E os switches ainda têm esse problema de recálculo de rotas. Já quando a gente trabalha com Elastic Fabric Adapter, se há um soluço nesse exato momento, você tem uma pequena degradação de performance e não uma rede parada durante algum tempo. Já falamos de computação, já falamos de onde armazenar os dados e de como a gente pode interconectar todas essas máquinas. Com isso, a gente vai conseguir rodar as nossas cargas de trabalho e a gente vai conseguir sair do outro lado com um dado processado. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que um engenheiro possa olhar uma imagem. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aqui numa engenharia de uma aeronave, a gente conseguiria agora olhar toda aquela aeronave, ver como é que ela se comportou, por exemplo, num túnel de vento. Ou o famoso teste de jogar uma ave, né, um peru congelado na turbina da aeronave para ver se a turbina explode. Imagina quantos milhões de dólares seriam gastos para ficar fazendo esse teste toda hora. Você pode fazer isso de simulação através de um gêmeo digital e depois você pode fazer a visualização. Quando a gente fala de visualização, esses dados, eu estou falando de ter modelos que têm 400, 500, 600 gigas de consumo de memória, às vezes. Tá? Então, você carrega o modelo todo na memória para ser capaz de mexer esse modelo para um lado para o outro. Se você pensar que você está fazendo isso num ambiente em que o seu servidor de visualização está na nuvem e o seu engenheiro pode estar onde que ele quiser, na praia, no campo ou sentado no escritório, na frente de um laptop, de um celular ou de um tablet e ser capaz de produzir em cima daquele modelo, você tem que pensar que você precisa de um software capaz de empurrar esses pixels através da rede com a menor latência possível para que ele tenha a melhor experiência do usuário. Esse software dentro da AWS é o DCV, e a gente fala transfira pixels e não dados. O DCV ele é capaz de fazer uma transferência só dos pixels que foram modificados na tela toda, sem ter que transferir a tela inteira. E a gente ainda transforma essas modificações de pixels em pequenas JPEGs. Então, o cliente do outro lado não precisa ser um cliente especializado. Você pode estar num browser, suportamos Firefox, Chrome e as últimas versões do Internet Explorer e Safari.
e em cima desse browser se conectar remotamente a essa estação gráfica. Isso traz uma redução de custo gigante, pelo fato de que você vai ter agora engenheiros que não precisam ter estações especializadas para poder fazer a visualização do dado. Um dos exemplos é a Volkswagen, que utiliza direto o NICE-DCV para fazer essa visualização remota, e durante essa pandemia que ela precisou colocar os seus engenheiros em casa, ela não teve uma redução da produtividade ou uma redução dos modelos que ela rodava dentro da AWS nos ambientes computacionais. Para a gente chegar ao final dessa introdução e a gente poder ouvir a PSR, existem também ferramentas de gestão. Obviamente que você não vai querer fazer isso tudo manualmente. E a gente vai ouvir uma história muito legal deles, de como eles obrigatoriamente tiveram que fazer manualmente muitas coisas e aos poucos houve uma evolução. Mas para quem está começando hoje na AWS, a gente tem uma ferramenta chamada AWS Parallel Cluster. Com um arquivo de configuração e poucas linhas, essa ferramenta é capaz de provisionar todo o seu ambiente computacional. Você vai rodar um comando, pcluster, create, e a gente vai gerar arquivos de AWS CloudFormation, fazer deploy no teu ambiente, e em menos de 15 minutos você tem um poder computacional à sua mão, de milhares e milhões de vCPUs, petabytes, exabytes de armazenamento e redes de altíssima velocidade. Depois que você utilizou, depois que você rodou a sua carga de trabalho, você roda o comando pcluster delete e o Parallel Cluster vai deletar isso tudo. Ou seja, você trabalha com clusters de computação de alta performance efêmeros, pagando somente durante o tempo de processamento. Não só do AWS Parallel Cluster se vive, como também tem clientes que utilizam o AWS Batch. Qual é a diferença? O Parallel Cluster vai criar uma infraestrutura para você através de uma ferramenta baseada em Python Open Source. O AWS Batch é um serviço gerenciado no console da AWS. O AWS Batch ele trabalha com containers. Então você vai dizer para ele assim, eu tenho esse meu container de processamento e eu tenho esse ambiente de armazenamento onde você deve buscar o processamento. E você vai submeter cargas de trabalho a um scheduler, a um agendador, que é o AWS Batch. Ele vai ser capaz de orquestrar quantas filas você tem, a prioridade de cada fila. Então você pode dizer, eu tenho uma fila ouro, uma prata e uma bronze. A bronze vai ter uma prioridade mais baixa, a ouro vai ter uma maior prioridade. A ouro vai usar recursos computacionais mais robustos, a prata menos e a bronze recursos bem simples computacionais e assim por diante. Então ele dá uma flexibilidade de gerenciar esses jobs e ter esse ambiente compatível com container, se sua aplicação já é containerizada. Um caso da Fórmula 1 que eu queria mencionar com vocês, só aqui para a gente pincelar como se utiliza isso na AWS em escalas muito grandes. A Fórmula 1 fechou uma parceria com a gente, onde ela queria fazer uma análise dos carros e ser capaz de, entre um evento que ocorreu num final de semana para o evento que vai ocorrer no outro final de semana, os carros pudessem ser adaptados pelas diversas equipes de Fórmula 1. Imagina o pouco de tempo que tem para analisar todos os dados que estão sendo coletados. Então, inicialmente, a AWS trabalhou com eles para coletar os dados e criar um data lake desses dados que são coletados em tempo real durante as corridas. Depois, eles tinham prazos de semanas para poder fazer análise de túnel de vento, de resistência de material, de drag, de consumo de combustível e assim por diante, para entender como otimizar esses carros. Eles utilizaram, então, não só uma solução de computação de alta performance, mas também como modelos de inteligência artificial, e utilizaram essa escala massiva da AWS através dos nossos EC2 Ultra Clusters, que são aqueles clusters que eu comentei que chegam a ter 4.000 GPUs interconectadas disponível para rodar esses jobs. Com isso, um job que demorava 7 dias para rodar, passou a demorar 72 minutos, e agora eles conseguem rodar dentro de um único dia diversas simulações. Vamos ouvir agora, então, falando de simulação, como é que a PCR consegue fazer essa escala e gerar simulações muito interessantes no consumo de energia. Perfeito, muito obrigado. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, falando, tendo essa oportunidade. Antes de a gente começar, eu vou falar um pouco sobre a PSR, para o pessoal entender bem do que a gente está falando. A PSR é primariamente uma empresa que trabalha no setor de energia, e nós temos 3 pilares principais. A gente tem o pilar de ferramentas analíticas, a gente tem o pilar de consultoria e de inovação. Todos esses pilares eles são muito importantes para a gente porque eles se comunicam e trabalham juntos. Então, enquanto em ferramentas analíticas a gente faz modelagem
no setor de energia, enquanto que em consultoria a gente presta estudos para governos, a gente presta estudos para órgãos governamentais, para empresas privadas e de todo tipo, e em inovação a gente mesmo descobre, desenvolve e evolui coisas com os nossos P&Ds, com os nossos estudos e pesquisas acadêmicas, a gente consegue se fortalecer internamente, porque o pessoal de consultoria usa as nossas ferramentas. Então, a gente tem um feedback constante para isso. O próprio pessoal de ferramentas consegue construir ferramentas que o pessoal de consultoria necessita. O pessoal de inovação gera pesquisas. A gente cria pesquisas que vão ser usadas para estudos que vão ser muito, muito úteis para quaisquer clientes que a gente vai ter no futuro. E o pessoal de inovação, junto com o pessoal de ferramentas, está sempre trabalhando junto para criar as melhores soluções possíveis, mais modernas. A PSR é uma empresa que funciona assim já desde 1987, sempre baseada nesses 3 pontos. E temos clientes no mundo inteiro. Não nos retemos a nenhum continente, nenhum país, nem nada. Temos clientes, como eu disse, no setor privado, no setor público, temos órgãos, temos governos. E, como o cérebro diria para o Pink, nosso objetivo provavelmente é tentar dominar o mundo logo, logo. Essas ferramentas computacionais, aqui para falar de algumas, a gente tem de todo tipo dentro do setor de energia. Essas aqui são as principais que a gente gosta de expor nesses folders. Temos o SDDP, que é um caso de o planejamento da operação. Temos o OptiGen, que é para geração da expansão. Temos o NetPlan, que fala de transmissão. E não nos contendo apenas essas, nós temos muitas outras. Temos ferramentas de pós-processamento, ferramentas de graficação, nós temos ferramentas Enterprise que comunicam elas todas. E um case de sucesso, que é o que a gente vai falar aqui principalmente, é o case do PSR Cloud, que a gente usa para operar com todas essas ferramentas de maneira distribuída na nuvem. E um dos grandes estímulos que a gente teve para fazer isso são que os nossos problemas eles começaram a crescer e se tornaram soluções de grande porte. Então, são sistemas de apoio à decisão que trabalham com decisões multi-etapa, de horizontes muito longos e com uma alta resolução temporal e sob incerteza. Então, a gente precisa sempre de um processamento muito grande. E há uma vantagem muito grande é que esses algoritmos eles envolvem esquemas de decomposição de grandes problemas de otimização em problemas de otimização muito menores. Às vezes, a gente chega até centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões e centenas de milhões de subproblemas de otimização que depois são todos juntos, são todos conectados. E esses nossos modelos, eles são conectados. Então, os resultados de um acabam servindo de dados de entrada para outros e eles conversam entre si e a nossa operação se dá muito bem assim. Então, a gente precisava de toda essa estrutura, de todo esse ambiente lógico para isso. E isso que é muito legal. A gente trabalha já há 15 anos com a AWS. Desses 15 anos, a gente, como uma empresa um tanto quanto maluca, né, entramos quando a AWS não tinha todos os recursos que ela tem hoje e tivemos que fazer muitas coisas manualmente. Tivemos que arranjar muitas soluções que na época ainda não existiam. Então a gente ganhou um know-how muito grande com a AWS, com as maneiras, com as ferramentas que a gente pode usar. E começamos a aproveitar tudo. Então, qualquer tipo de solução que chega, a gente já começa a olhar. Lançaram questão de computação quântica, a gente já está botando o dedo ali. Começaram a falar sobre machine learning, quaisquer ferramentas que possam ajudar nisso, a gente já vê como isso pode se aplicar para o nosso modelo de negócios e entrar nisso também. Blockchain, tudo. A gente sempre está tentando inovar e essa cultura é muito importante para a gente, é o que acaba movendo a empresa para frente. Então eu vou passar agora para o Marcelo aqui, para ele falar um pouco para vocês, não só sobre como a gente conheceu a AWS, mas também sobre o desenvolvimento e a jornada que foi a construção desse sistema, que é o PSR Cloud. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer pela participação desse evento do AWS Summit, que é um evento muito importante, um dos maiores da América Latina em relação à computação, o maior, né, da América Latina. A gente tem muito orgulho de participar desse evento e poder contar um pouquinho da nossa jornada na AWS, que já tem mais de 15 anos, né? Então, como tudo começou, né? Vocês podem ver aqui
que no finalzinho de 2006, o CEO da PSR recebeu essa notícia, né, de que a AWS, na realidade a Amazon na época, né, estava lançando um serviço de computação em nuvem que ia vender a capacidade ociosa dos seus computadores, né? A Amazon tinha uma infraestrutura gigantesca e eles vão oferecer a capacidade ociosa dos seus serviços. E então o CIO da PSR teve uma ideia de migrar o nosso REC, né? Que a gente rodava nossos estudos para a AWS. Até foi engraçado, né? Porque no primeiro momento ele perguntou se em uma semana dava para a gente migrar, né, todo o nosso REC para uma estrutura na AWS. Na realidade, o que me espantou mais não foi nem esse deadline, foi a AWS era uma livraria, né, na época. E foi bem espantoso, né? Saber que eles estavam lançando esse serviço super interessante, super inovador, né? Então, logo no final de 2006, a gente criou uma conta na AWS. Esse aqui é a foto do nosso primeiro billing, em janeiro de 2007, quando a gente começou a usar esse sistema. E a ideia inicial não era só migrar o nosso REC para a AWS, era uma ideia muito mais inovadora. Era fornecer para todos os nossos clientes a possibilidade de criar um REC on demand, que o cara pudesse usar ele só durante o tempo necessário para usar, rodar um sistema de otimização. A gente, obviamente, fomos os primeiros usuários do nosso sistema, que o objetivo não era nem ganhar com isso, né? O objetivo era fornecer suporte para qualquer empresa, né? Conseguir, até uma empresa assim, uma TI especializada, pudesse rodar coisas bem complexas em um ambiente de nuvem. E até mesmo empresas com pouquíssimo grau de investimento, né, poderiam pagar somente pelo aquele uso por minutos, né? E depois, ao final da execução, extrair os resultados. Bem, quando tudo começou, a PCR tinha workloads rodando on-premise que demoravam mais de 24 horas. E o nosso sistema ele é baseado em TCP/IP. É um sistema HPC altamente acoplado. Isso significa que se a gente liga 1000 servidores, esses 1000 servidores, todos os servidores estão comunicando entre si. Então é um tipo de aplicação bem diferente, né, que a maioria das pessoas estão apresentando aqui, né? E tem desafios bem interessantes. Quando surgiu a ideia do desenvolvimento do PSR Cloud, a PSR já tinha uma alta demanda por recursos, já tinha uma fila de trabalhos e a gente não estava conseguindo crescer a empresa porque não conseguia dar conta de tantos estudos por falta de recursos computacionais. Então a solução seria ter isso de alguma forma dinâmica. E ainda falando sobre os desafios, né, no início de como a gente começou a implementar, todos os nossos ambientes eram Windows, né? E a Amazon na época só funcionava em Linux, né? Quem acompanhou isso deve saber. Então, passando aqui para o próximo slide, que tem a nossa primeira arquitetura pós-migração, né? Vocês podem ver aqui que a gente tinha um banco de dados relacional, que tem os dados de controle do que está acontecendo, né? Tinha o Simple Query. Nesse início aqui, a Amazon não tinha ainda nem RDS, não tinha ainda também VPC. A gente usava uma S2 clássica. Mas a gente implementou um sistema que criava clusters sob demanda. Então, qualquer cliente nosso poderia entrar aqui, solicitar 1000 cores. Automaticamente a gente montava um cluster, rodava o estudo dele e ao final esses estudos ficavam em um servidor de dados, né? Essa foi a primeira versão do sistema. Você já deve estar imaginando, né, mostrando aqui como exatamente de forma transparente, né,
o PSR Cloud para os clientes. Aqui está rodando, né, um sistema de otimização e os gráficos estão sendo exibidos ao final da execução. Para o usuário, é como se ele estivesse rodando uma aplicação local. Todo o esforço está atrás, né, no back-end da solução. Mas sim, depois que a gente migrou para a AWS, né, a gente começou a ter começando a ter o crescimento dos usuários, começou a aparecer alguns problemas de escalabilidade, né? Principalmente na parte de dados, aquele servidor central, voltando aqui a figura anterior, ele já começou a não suportar tanta conexão ao mesmo tempo. A mesma coisa acontecia com o servidor web, com o servidor de banco de dados. Então a gente passou por diversas refatorações nessa solução, né? E um dos problemas importantes também é que quando os workloads falhavam, né, a responsabilidade pelo custo era da empresa. Então a gente tinha que buscar maneiras de fazer ter uma redução de custo. O que ocorre é que mais ou menos uns 10 anos atrás, eu não tenho certeza, mas a AWS começou a fornecer um recurso de uso de máquinas spot. Então a gente começou a trabalhar de rodar o nosso workload HPC com máquinas spot. Foi muito bom, né, porque a gente começou a ter uma redução absurda, né, de custo, por pagar cerca de 10% do que seria o custo de uma máquina on-demand. Mas, ao mesmo tempo, começou a surgir alguns problemas que são justamente os cases que vão levar à nossa próxima versão, né? Quando a gente começou a usar o Spot Request, era comum ter problema de interrupção. Um caso HPC terminar uma aplicação que é totalmente orientada a estado, parar no meio por uma interrupção é bem problemático. E começou a acontecer também problemas de falta de disponibilidade. A gente focava em usar um tipo específico de máquina. Por exemplo, a gente começou com a máquina CC1, com 16 cores, e até no início do Spot a gente já estava usando a máquina C3, e essa máquina, em alguns momentos, não tinha disponibilidade dela. Então, às vezes as pessoas submetiam o job e não tinha máquina suficiente para poder rodar as tarefas. Em paralelo, também há 8 anos atrás, começou uma mudança significativa na área de energia. Porque existe uma demanda agora muito importante por geração de energia limpa, né? O mundo já está produzindo muito gás carbônico, e isso está realmente afetando muito o meio ambiente, né? Então, imagina que, por exemplo, as usinas termoelétricas têm uma geração mensal. Já as usinas solar, ela tem uma variação muito grande ao longo do dia. Enquanto uma usina termoelétrica, uma usina hidrelétrica tem aquela informação bem estável de geração de energia, já as plantas renováveis, né, as eólicas, as solares, elas começam a variar ao longo de todo o dia. Então, se a gente tinha uma informação em granularidade mensal, a gente passa a ter informações em granularidade horária, o que significa que nossos problemas vão crescer 720 vezes e, consequentemente, o tamanho dos dados também. Então, dadas essas mudanças, esses desafios, a gente hoje chegou nessa arquitetura, né, resolvendo todas as questões de escalabilidade. A gente usa questões bem tradicionais, né? Na realidade, a nossa solução em si, ela não tem tanta demanda em relação a serviços web, né? A grande dificuldade está aqui. É nesse ponto aqui que existe um uso intenso de computadores. Então, essa plataforma nova, que é a plataforma atual, ela passou a adotar um esquema bem diferente de como você aloca os seus sistemas HPC. A gente passou a usar o sistema Spot Fleet da AWS,
e passou a ser agnóstico ao tipo de instância que a gente utiliza. O que acontece é que se você quer rodar um workload com 10.000 cores, você não precisa especificar qual tipo de instância que você quer, você simplesmente fala que quer 10.000 cores. Então, a partir disso, usando o Spot Fleet, a gente reduziu drasticamente as interrupções, né? E passamos a não ter mais problemas de falta de disponibilidade. Os casos eram disparados automaticamente e resolveu completamente a questão que a gente tinha em relação ao Spot. Hoje, para ter uma ideia, 99% dos nossos workloads rodam em máquinas Spot. Somente 1% seriam os casos que sofrem interrupção no meio e acaba sendo reiniciado. Com isso, a PSR consegue economizar R$1 milhão por ano, apenas trocando máquinas on-demand por máquinas Spot. Isso é uma coisa bem importante. A gente costuma dizer que esse dinheiro pode ser muito mais bem investido em contratação de pessoas e em diversas outras coisas. A gente faz um uso bem interessante da AWS. E por fim, como é que a gente resolveu a questão das interrupções, né? Vocês podem ver aqui, né, que cada cluster tem um EBS, né, de alta velocidade, e para cada máquina tem um EBS conectado. Como eu havia dito, né, a aplicação ela escreve um volume de dados muito intenso. Então a gente está falando que um único workload hoje em dia pode criar cerca de 100 GB de dados. Então fica muito difícil você conseguir armazenar isso em um banco de dados. Além de ficar difícil, o custo para você manter um banco de dados desse tipo é muito alto. Então como que funciona basicamente essa solução atualmente? Cada servidor do cluster tem um disco EBS e escreve diretamente nesse disco. Se por acaso ocorre uma interrupção no meio da execução, a gente tem um conceito que a gente diz assim que é um disco flutuante, né? A gente liga um novo cluster on-demand, pega todos os discos EBS e pluga automaticamente nas máquinas on-demand e retoma o HPC do ponto onde parou. Então, agora partindo para os desafios atuais, a gente tem entrado em novos países, né, com a expansão da empresa, e a gente tem percebido exigências cada vez maiores em relação à segurança, né? São exigidos compliance, ISO, uma série de requirements de segurança, e como eu já havia dito, né, o volume de dados da nossa aplicação tem aumentado cada vez mais, e a gente está precisando cada vez que nossas aplicações tenham o mínimo possível de latência para poder escrever um volume, talvez na ordem de cada workload produzir 1 terabyte de informação. Então, pensando nesses novos desafios, a gente já se projeta para a nossa arquitetura serverless, que é a que a gente está agora em desenvolvimento. Essa arquitetura, ela tem uma coisa muito importante, né? A nossa arquitetura anterior, vocês viam que tinha um servidor de borda, tinha um servidor WebWork que fazia a criação dos clusters, e como eu havia dito, né, tem poucos usuários simultâneos conectados na plataforma. Os poucos usuários simultâneos criam um volume imenso de clusters, né, em execução, e boa parte do dia esses servidores aqui eles ficam ociosos. O RDS fica ocioso, o servidores work também. E pensando nisso, né, até por questão, a PCR é uma empresa que se preocupa muito com a questão da sustentabilidade, então a gente ter máquinas ociosas pode ser, a geração de custo não ser tão importante, mas para o mundo é muito importante a gente tentar economizar o máximo possível de energia, dada a situação que a gente está vivendo hoje, né, de uma crise energética. Então é bem importante para a gente, por isso que essa nova arquitetura serverless, vocês podem ver que não tem nenhum recurso ligado,
somente quando algum usuário precisa de alguma coisa. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante ela. Eu vou até fazer uma analogia aqui, que lá nos primórdios, quando a gente começou a desenvolver o PSR Cloud, a AWS oferecia para a gente uma série de Legos e a gente encaixava da melhor forma possível, conforme a nossa demanda das nossas aplicações. Agora ela evoluiu muito, então hoje ela não está te oferecendo mais Legos, ela está oferecendo castelos, né, prontos. E o Parallel Cluster é um exemplo disso. Então, eu diria que o Parallel Cluster substitui 90% do código-fonte da antiga versão do PSR Cloud, e a gente vai utilizar em conjunto com o Lambda e com as outras aplicações. Basicamente, o nosso cliente vai disparar um job que vai ficar numa fila, e o Lambda vai orquestrar toda a parte de criar o cluster via Parallel Cluster, e o DynamoDB vai armazenar as informações de estado, de como as coisas estão acontecendo, e com isso a gente vai continuar podendo oferecer ao nosso cliente leigo em informática, sem grandes poder de investimento para comprar um rack, os recursos computacionais, mas de uma forma diferente. A gente vai fazer uma espécie de stack no CloudFormation, e o cara vai poder publicar essa infraestrutura totalmente serverless na sua própria conta, de forma a ele poder rodar os casos e pagar, na verdade, o seu custo apenas na AWS. Então, eu passo aqui a palavra para o meu amigo aqui, João. Obrigado, Marcelo. Então, estou de volta aqui agora para falar um pouco sobre os nossos casos de sucesso, né? A gente teve muita coisa boa saindo de toda essa mudança, de toda essa saída da terra e ida para a nuvem, e isso acompanhou totalmente o cenário no qual a gente vive, o cenário no qual a gente atuava, como que a gente trabalhava, certo? E algumas delas não se limitam a essas, né? Mas uma delas muito crítica foi a reforma dos setores elétricos. Então, quando as usinas renováveis começaram a entrar e foi necessário fazer análise probabilística dessas renováveis, o número de agentes que a gente precisava levar em conta num sistema, no momento que a gente estava realizando um problema de otimização, cresceu muito, cresceu drasticamente. Então, a gente precisava de mais poder computacional para levar todos eles em conta. E expandir poder computacional na nuvem ia ser, logicamente, muito mais simples do que fazer isso em terra. Outra questão foi o problema de interconexões de países pequenos e países grandes. Um exemplo imagina só, se você tem o Brasil e o Uruguai operando em conjunto, você vai ter o Brasil, que tem um número muito maior de geradores do que o Uruguai, e o Uruguai não estava acostumado a lidar com todos esses dados. E a nuvem, ela simplesmente permitiu que fosse muito mais fácil você expandir os seus sistemas para levar isso em conta. Então ela democratizou, a gente pode dizer assim, de uma maneira. Por causa dos investimentos, que os operadores tinham muito medo, leilões se tornaram uma coisa complicada. Então, todas as análises elas tinham que ser extremamente detalhadas, e era importante para poder dar conforto para os investidores, porque senão eles não iam ter como investir os recursos, como jogar os recursos para dentro disso. Certo? Um outro caso que é muito legal da gente sempre falar é o caso da Genesis, que é a simulação do planejamento da operação da costa oeste dos Estados Unidos, certo? Onde simulamos uma quantidade enorme de cenários. Tivemos nela, em algumas horas, menos de um dia, 212 milhões de problemas de otimização resolvidos, que foram processados em paralelo por mais de 30 mil cores. E durante algumas semanas a gente deteve o recorde do maior problema de processamento distribuído resolvido usando o Julia, a linguagem de programação. Infelizmente a gente teve esse recorde batido, né? Fomos superados por um pessoal de cosmologia, mas aí também não vale, porque a gente estava simulando a costa oeste dos Estados Unidos e eles estavam simulando o universo inteiro, que eles usaram 250 mil processos, mas a gente já chega lá. E essa foi mais ou menos o sistema que a gente usou, né, que está aparecendo aí no slide. Basicamente, a gente teve a nossa ferramenta Enterprise, o PSR Core, e ele acionava o cloud
e assim a gente conseguia disparar os nossos modelos de otimização. E esses dados eles vinham tanto de um banco de dados Cassandra, que continham séries temporais de entrada, que utilizamos para fazer essas análises, os dados do sistema, como localização dos agentes que fazem parte do sistema, estavam todos no nosso banco em Mongo, e a gente faz esse output para o S3, onde a gente consegue, através do Athena, operar para fazer todos os nossos queries e fazer a graficação. Nós temos ferramentas de dashboard, conseguimos hoje já aplicar pós-processamento nos dados que foram feitos em todos esses casos de simulação, o que para a gente foi uma realização muito grande. Então, como considerações finais aqui da nossa parte, antes de devolver para o Paulo, eu queria falar que é muito legal a gente, como uma empresa de energia, passar também, ter essa chance de falar aqui num evento da AWS, porque a infraestrutura e a tecnologia, elas seguem um caminho muito próximo ao que a energia seguiu, né? Assim que a energia lançou, você ter um gerador, você ter a capacidade de criar sua própria energia, era uma vantagem competitiva em relação a todo mundo. Você ter isso, era um diferencial enorme. A mesma coisa para computadores. Eventualmente, isso se tornou um recurso extremamente necessário. Em algum momento, isso se integra ao modelo de negócio das pessoas. E quando isso todo mundo passa a usar, ele precisa passar a ser um recurso compartilhado. Porque senão existe uma ociosidade muito grande. E não faz sentido, da mesma maneira que já não faz sentido você ter um gerador ocioso e você só ligar ele durante o dia enquanto sua empresa opera, você trata a energia como um recurso compartilhado, certo? Você trata a energia como algo a se dividir, porque você não precisa de estar o tempo todo reservando ela. Você pode fazer isso com computação. E é o que a AWS faz aqui, que é muito legal. Então a gente consegue uniformizar, distribuir, democratizar esse uso. E isso é muito interessante para a gente conseguir traçar esse paralelo e mostrar que se aplica muito bem. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Vou devolver aqui para o Paulo, para ele voltar a falar para vocês. João, obrigado, Marcelo. Acho que é um caso super interessante, especialmente quando a gente fala que a gente está pegando uma pessoa que começou em 2006, né? Logo quando a AWS iniciou, não existia nem o RDS, não existia praticamente nenhum serviço, a não ser um SQS e uma S2, e vieram evoluindo. E acho que já vocês chegam a resolver essa questão do desafio do Julia. Quem sabe simular o planeta inteiro em vez de simplesmente só a costa oeste dos Estados Unidos. Um prazer anunciar que nos últimos 3 anos, na verdade desde 2018, né, até 4 anos, a AWS vem sendo reconhecida como a plataforma de nuvem mais confiável e mais utilizada pelos clientes que utilizam computação de alta performance. Tá? Então a gente recebeu esse prêmio de melhor plataforma para ambientes de computação de alta performance, também melhor caso de uso dentro da nuvem, onde que a gente está falando aí tanto da parte de AstraZeneca como também a Fórmula 1. Um dos 5 vendors, né, para se olhar, ou seja, é um fabricante de tecnologia, um fornecedor de tecnologia que está buscando sempre inovar em relação ao seu cliente. E a gente tem um dos nossos princípios, que é o ser customer obsessed, né, ter obsessão ao nosso cliente. A gente ouve o feedback de vocês, a partir do feedback de vocês a gente desenvolve 90% do nosso roadmap. Os outros 10% do roadmap a gente desenvolve baseado no que a gente vê de futurologia, né, o que vai acontecer no mercado e assim por diante. Mas 90% do roadmap é baseado no que vocês dão de feedback para a gente. Então agradeço muito a participação de vocês aqui, agradeço muito também a PSR. Venham rodar as suas cargas complexas dentro da AWS. Tá? Então, já falamos aqui de diversas soluções, infraestrutura virtualmente ilimitada. Tendo dúvidas, querendo conhecer um pouco mais, temos as nossas trilhas de treinamento. Dentro dela, vocês têm treinamentos que são gratuitos, alguns outros treinamentos são pagos, sejam eles virtuais ou presenciais. Tem também as nossas tracks de certificação. E eu estaria à disposição de vocês no nosso ambiente lá do nosso stand AWS. Eu estou dentro do quiosque de serviços financeiros. Hoje, além de ser um Principal Solutions Architect, eu atuo como um Field CTO para o mercado financeiro, então eu estou lá com o meu time. Por favor, sintam-se à vontade de procurar a gente. E, mais uma vez, muito obrigado, João. Muito obrigado, Marcelo. Foi incrível a participação de vocês. Obrigado por contar a história. E eu espero que a gente continue de mão dadas aí para o futuro da PSR. Obrigado a todos por terem vindo e participado.